Vamos lá. Salve, salve galera do canal FM Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Galera, agradecer demais a galera que tá se inscrevendo no canal, tá bom? Às vezes não tem como eu responder todas as mensagens, eu faço o possível, né, para responder, mas algumas que eu não respondi ainda vou responder, né? A galera às vezes fala comigo. Mas enfim, mas é isso. Agradecer a todos aí. Galera, cara, a situação do Fortaleza complicou geral, né? Santos venceu, Vitória venceu, o Canal empatou. Esse resultado de empate do Canal foi muito ruim para o Fortaleza e eu vou explicar o porquê. Enfim, assim, eu via, né, o time do Ceará como o nosso adversário mais palpável para a gente ultrapassá-lo. Né? Aí você pergunta, mas Fred narrador, os caras estão bem lá na frente, 5 pontos na frente e tal. Beleza, eu sei, mas é porque eles têm adversário mais forte pela frente. Né? Foram somente os 4 primeiros do campeonato, né? E aí eu sei que existe as projeções, as probabilidades do time não ser rebaixado. Eu sei que tem tudo isso, né? Tudo isso conta, né? Mas conta também, principalmente, o adversário que você tem pela frente, né? A probabilidade, ela, né? E a estatística, né? Do que o time vem fazendo dentro do campeonato, ela não vai identificar quem você tem pela frente, né? Os adversários que você tem pela frente. Quando você faz aí uma projeção, né? Você projeta uma coisa matematicamente, você vai dentro da lógica, e nem sempre no futebol dá lógica, né? E aí, ou seja, o Ceará no mínimo, nesses 4 jogos era para fazer uns 3 pontos, beleza? Dentro da sua realidade do campeonato, pelo que ele vem fazendo e tal, só que ele pegou nada mais, nada menos que os 4 primeiros adversários, né? E isso a estatística não vê, né? A estatística não sabe disso. Ela sabe que ele vai ter 4 jogos pela frente e que a probabilidade é dele fazer tantos pontos, né? Mas não é assim a realidade. Não é à toa que o Santos venceu, né? Venceu a galinha morta do time do Sport. Galinha morta do time do Sport. O Sport tá morto. O Sport é a galinha morta do campeonato. E aí, o Vitória venceu o que seria também dentro de casa contra o time do Mirassol, apesar do time do Mirassol ser um adversário indigesto. Mas eu sabia que o Vitória vencia o jogo, cara. Assim, lógico, claro, eu tava torcendo muito para dar pelo menos um empate, né? Mas não foi o que aconteceu. E aí, enfim. E o Cruzeiro seria a nossa única esperança de vencer e deixar o time do Canal com 42 pontos. E aí eu explico por que eu tava torcendo demais pro Cruzeiro ganhar o jogo, né? Porque o Fortaleza, se ele chegar a 43 pontos com os jogos que ele tem dentro de casa, com certeza o Canal provavelmente perda pro time do Flamengo, né? E aí o Fortaleza ultrapassaria o time do Canal, provavelmente ou ia ultrapassar ou o Inter ou o próprio Vitória também, que pode tropeçar na rodada. Ou o Santos, né? E aí o Fortaleza ia conseguir chegar a 43 pontos, dependendo só de si dentro do campeonato, dependendo de um empate ou de uma vitória. Logicamente que os outros times todos jogam dentro de casa. Ceará joga dentro de casa no último jogo, Vitória joga dentro de casa no último jogo, Internacional joga dentro de casa no último jogo, Santos joga dentro de casa no último jogo. O único que joga fora é o Fortaleza. O único, né? Que é contra o Botafogo, o seu último jogo. E aí a situação do Fortaleza fica muito mais difícil, né? Porque com certeza os adversários vão dar dinheiro ao Botafogo, né? Vai ter mala branca para que ganhe do Fortaleza. Isso vai ser normal, né? Se o Fortaleza, lógico, claro, ganhar esses 2 jogos. Mas o Fortaleza depende só de si, né? Ganhando esses 2 jogos e ultrapassando os adversários. Né? Dependendo da próxima rodada, o Fortaleza ainda pode depender só de si, caso, né? Vai ter que começar hoje, vencer hoje. Eu vou pro jogo, né? Até vou levar minhas meninas pro jogo. E, cara, assim, é torcer, né, galera? É torcer que, não sei, se os deuses do futebol, né, tiverem olhando ali para Fortaleza, tira o Fortaleza dessa zona do rebaixamento aí. Mas, cara, é muito complicado. Mas vamos lá que o Paulinho, ele fez aqui a projeção, né, que aumentou. Vamos ver aqui.
da Libertadores, perdeu o jogo e então adiou a classificação para a fase de grupos da Libertadores para as próximas rodadas. Atualizando a parte de baixo da tabela que tem. Tô colocando aqui, ó. Grêmio 46, Vasco da Gama, Bragantino, Corinthians, Atlético Mineiro 45. Corinthians, escapado do rebaixamento, subiu e subiu muito. Ó, a zona do rebaixamento subiu demais, né? E eu até no outro vídeo que eu fiz aqui, eu tinha dito que ia subir, porque é o seguinte, que o Santos ganha da galinha morta do esporte. E provavelmente o Vitória ganharia também o seu jogo dentro de casa contra o Mirassol, porque dentro de casa ele é muito forte, eu disse isso, né? E o Internacional, eu cravei a derrota do Internacional pro Vasco. Então deu tudo certo do que eu pensei. Então eu disse que a probabilidade ia aumentar para 43 pontos. Provavelmente, né? 43, só que aumentou foi mais. Ele está agora na tela. 44 pontos. 44 pontos hoje. Aí aumentou para 44 pontos, Ferdinando. Aumentou para 44 pontos, velho. Cara, assim, eu nunca vi um negócio desse, velho. Assim, da zona do rebaixamento que eu acompanho, velho, eu nunca vi uma disputa tão... Cara, eu nunca vi um negócio desse. E agora me dizia, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver... Pois é, eu nunca tinha visto um negócio desse, mas... Daí, cara, é a nossa realidade, né? A exigência mínima para permanecer na Série A para a próxima temporada. Dito isso, pela projeção de momento, então, do Galo para cima, pela projeção, estão livres Atlético, Corinthians, Bragantino, Vasco e Grêmio. Mas é bom lembrar que essa turma aqui, da forma matemática, ainda continua brigando para não cair. Brigando efetivamente contra a queda. Ceará com 43, Vitória com 42, Santos e Inter com 41, Fortaleza com 37. Fortaleza joga hoje, ainda nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então, se vencer, poderá chegar a 40 pontos. Assim como o Galo que pode ir a 45, o Corinthians que pode ir a 45, a 48 é o Galo, e o Coringão também. Esse daí não cai mais não. 37. Neste momento, pela projeção, após os jogos desse sábado, estas 5 equipes estão brigando pelas 2 últimas vagas para a Série B da próxima temporada. Eu repito, isto é pela projeção de momento. Por isso que eu coloquei aqui do Grêmio até o Atlético Mineiro também. Não, cara, pode tirar o Atlético Mineiro. Eu sei que vai ser nosso adversário. Se a gente ganhar, a gente vai para 40 pontos. Deve ficar 5 pontos do Atlético, faltando 2 jogos. Mas você achar que o Atlético Mineiro perda os 2 jogos e todo mundo ganhe, é loucura, né? É loucura. Aí eu acho que é mais fácil até ganhar na Mega Sena do que isso acontecer. Mas enfim, do Ceará para baixo, né, seria realmente os times que estão brigando realmente de fato, né, para cair, né? Pelas essas 2 últimas vagas. Porque, beleza, a projeção é de 44. Pode matematicamente ir para 47? Pode. Mas é quase que um acerto na Mega Sena, né? Isso acontecer. Porque de forma matemática, essa turma aqui não escapou ainda do rebaixamento. Como eu trabalho com projeções, pela projeção então do Ceará até o Fortaleza, do Fortaleza até a equipe do Ceará. Eu quero mostrar uma questão importante aqui, porque o Inter, 5 rodadas atrás, não é que ele estava tranquilo, mas estava em uma posição um pouquinho mais cômoda. Hoje está na zona de rebaixamento do Inter. Aliás, que demitiu a família Dias, a dupla Ramon Dias e Emiliano Dias, e contratou Abel Braga. O Abelão vai treinar o Inter nas 2 últimas rodadas contra o São Paulo na vida. Cara, só para falar um pouco dessa questão do Internacional, galera. Para mim, o Inter, eu vejo o Inter fortemente como uma dessas vagas para ser rebaixado. Por quê? Os caras demitiram o treinador. Cara, o ambiente lá no Internacional tá péssimo. Né? Tá péssimo. Tá péssimo. Ao contrário do Fortaleza, o ambiente tá bom. Apesar de estar atrás do Inter, mas tá bom o ambiente. Se o Fortaleza vencer hoje, vai a 40, o ambiente fica melhor ainda. Né? Os caras ficam ainda com mais espírito de sair dessa zona do rebaixamento, porque vai ter mais um jogo dentro de casa com o Corinthians e, lógico, claro, vai decidir a sua sorte fora com o Botafogo. Né? Mas
o espírito, né, do Internacional é um espírito de time rebaixado. E aí, qual o outro adversário que eu vejo que tem a possibilidade do Fortaleza até ultrapassar na última rodada? Cara, é o Ceará. Entendeu? É o Fortaleza ganhar os seus 2 jogos. Né? O Inter, por exemplo, o Inter perde para o time do São Paulo, Fortaleza ultrapassa o Inter, né? Só que na última rodada, o Inter tem dentro de casa o Bragantino. E aí, se ele vencer, ultrapassa o Fortaleza em saldo de gols. Cara, o saldo de gol do Fortaleza é horroroso, galera. O Fortaleza pode ser rebaixado pelo saldo de gols. Isso é brincadeira, né? Isso é a vagabundagem mesmo. O time ser rebaixado por saldo de gols, né? E aí, na última rodada, o Internacional pode somar 44 pontos e pode ir o número de pontos do Fortaleza, se ele empatar com o Botafogo. E aí o Fortaleza é ultrapassado em número de gols, cara. É incrível. Né? A não ser que o Fortaleza dê uma goleada no Atlético Mineiro, né? O que eu acho difícil. Goleou o time do Corinthians. Ganha, por exemplo, 3-0 do Corinthians, 2-0 do Galo, 5 a menos, Fortaleza vai para menos 10. E o time do Internacional toma uma outra goleada de 5. Aí ele vai para um saldo negativo. Aí na última rodada ele ia ter que tirar uma. Ele ia ter que golear, por exemplo, de 5-0. E o Fortaleza perdeu o jogo. Né? Perdeu o jogo. É isso. Né? Mas, cara, assim. O saldo de gol do Fortaleza é horrível, né? Vila Belmiro e contra o Bragantino no Beira-Rio. Então vou mostrar o seguinte. Esse gráfico aqui mostra a evolução nas últimas 5 rodadas do Inter, do Santos e também do Vitória. O Inter, da rodada 32 até a 36, que estamos nesse final de semana, o Inter tinha 36 pontos na rodada 32, agora tem 41 pontos. O Inter fez 5 pontos nestas 5 rodadas. Rodada 32, 33, 34, 35, 36. Enquanto que o Santos e o Vitória fizeram 8 pontos. O Santos saiu da rodada 32 com 33 pontos para 41, 8 pontos a mais. O Vitória saiu da rodada 32 com 34 pontos para 42, 8 pontos a mais. Então, esse gráfico aqui mostra por que o Inter está nesse momento na zona de rebaixamento. Porque nas últimas 5 rodadas, o Inter fez 5 pontos contra 8 pontos do Vitória, 8 pontos também da equipe do Santos. Os próximos jogos... E aí, pra mim, assim, eu vejo, viu? E eu, particularmente, vejo o Inter como time rebaixado. Como time rebaixado. E eu vejo o Inter como time rebaixado hoje. Pelo ambiente que tá no Internacional. Pra mim, o Inter, praticamente, hoje é Série B. É um dos favoritos, até mais do que o Fortaleza. Até mais do que o Fortaleza, apesar do Fortaleza estar atrás do Inter, né? 4 pontos. De cada um, desses 5 times que brigam efetivamente contra o rebaixamento. O Ceará, pessoal, pega agora o Flamengo no Maracanã e depois recebe o Palmeiras lá em Fortaleza, na Arena Vozão. Lembrando que nos últimos 2 jogos, faltam 2 jogos, o Ceará... Aí, dentro da projeção do Paulinho aí, ó, é o que a gente já via também, né? Acho que não precisa, às vezes, nem ser matemático, não. Basta você ter a vivência do futebol, né? Fez um ponto nos últimos 2 jogos. O Vitória pega Bragantino em Bragança, São Paulo no Barradão. Nos últimos 2 jogos, o Vitória fez 6 pontos, venceu as 2 partidas. O Santos... E dentre todos eles aí, ó, o Santos fez 4 pontos, o Inter fez 1 e o Fortaleza fez 7, né? Para adiantar aqui o vídeo aqui. Mas, ou seja, o time que mais pontuou dos últimos ali que estão brigando foi o Fortaleza. O Fortaleza fez 7 pontos nos últimos 3 jogos. Né? Incrível, né? Confirmando, São Paulo na Vila Belmiro e depois o Bragantino no Beira-Rio. Nos últimos 2 jogos, o Inter fez 1 pontinho apenas. Finalmente o Fortaleza, que tem 3 jogos pela frente ainda. Joga nesse domingo contra o Galo, em casa. Atlético Mineiro em casa, Corinthians em casa e na última rodada enfrenta o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Nas últimas 3 rodadas, o Fortaleza fez 7 pontos. O que eu fiz, pessoal? Eu peguei a classificação atual e apliquei esta pontuação aqui para cada um. E desta forma, estariam caindo, juntamente com o Sport
e com o Juventude, que já caíram de forma matemática, o Fortaleza e também o Internacional. Exatamente. Os dois que hoje estão na zona de rebaixamento, se repetirem a campanha recente das últimas rodadas, eles vão cair para a Série B da próxima temporada. Fortaleza tem 37 pontos, fez 7, portanto, nas últimas 3 rodadas, tem mais 3 jogos para fazer. Se repetir a campanha recente nos 3 últimos jogos, vai chegar a 44 pontos e 11 vitórias. O Inter tem 41. Ó, tá aí. Então é isso. O Fortaleza chegaria a 44. O Inter, eu vou adiantar porque ele demora muito falando, né? O Inter chega a 42, Santos 45, Vitória 48 e o Ceará ia conseguir mais um ponto, ia chegar a 44 pontos. Cara, assim, então essa projeção aí é bem lógica mesmo, né? É bem lógica do Fortaleza vencer os 2 jogos dentro de casa e no último jogo empatar com o Botafogo e mesmo assim cair pelo saldo de gols, né? Pelo saldo de gols. Ou até por um ponto, né? Um pontinho a mais ali. É isso, galera. É assim. E eu só vejo uma única solução para o Fortaleza, né? E existe aquela frase, né? Quando você acha que sabe a resposta, o Fortaleza vai lá e muda as perguntas. Pode ser que ele consiga fazer isso, né? Essa frase é do grande Emanuel Magalhães. E aí, se o Fortaleza ganhar os 3 jogos, para mim a chance dele de permanência é muito grande. E para mim, se ganhar os 3 jogos, fica. Só existe isso para o Fortaleza. Não tem outra alternativa. É ele entrar dentro de campo com uma faca nos dentes, vencer os 3 jogos, irmão, e torcer, né, para que ele consiga se livrar. É isso. Não tem muita coisa não, galera. É isso. Galera, valeu aí. Seguimos torcendo aí pelo nosso Lion, mas é difícil, né? Não sei, deixa aí nos comentários o que você acha, se Fortaleza tem condições de vencer os 3 jogos dele que ele tem pela frente, ou se não dá mais. E cara, assim, eu vou pro jogo hoje, né? Vou pro jogo hoje e vou optar por acreditar, né? Embora, lógico, claro, a gente saiba que é difícil, né? É difícil, mas nada é impossível no futebol, né? E principalmente pro Fortaleza. Como eu falei da frase do Emanuel Magalhães, quando você acha que sabe a resposta, o Fortaleza vai lá e muda a pergunta. E pode ser que isso aconteça nessa reta final do campeonato. E o Fortaleza mude toda a história, né? E entre mais uma vez para a história, né? É isso. Valeu.